E todo fim de ano nós fazemos aquela retrospectiva dos nossos acertos, dos nossos erros, e não é diferente. Eu vou fazer uma edição especial aqui da retrospectiva da minha carteira real de investimento. Então aqui na tela tá para vocês o primeiro vídeo que eu fiz mostrando a minha carteira real de investimento em fundos imobiliários, mostrando para vocês a minha carteira real de investimento em fundos imobiliários. E aqui eu estava na época com R$ 97.776 de patrimônio, porém investido apenas em fundo imobiliário, eu estava com um valor de R$ 93.555 investido em 7 fundos imobiliários, e tinha até aqui subscrição do Tigar e também do Equitare. Olha que maravilha! Atualmente eu estou com um valor investido de R$ 180.785, que é muito próximo aí do dobro do valor que eu tinha anteriormente investido. Então vamos ver aí em quais fundos eu investi para chegar nesse valor e o quanto que aumentou de dividendos recebidos. Bom, e com a desvalorização que teve dos fundos imobiliários recentemente, o valor total ficou em R$ 154.739. Bom, então vamos para as grandes mudanças que tiveram na minha carteira e as grandes alocações que eu fiz. Bom, basicamente no primeiro vídeo eu estava com apenas 7 fundos imobiliários e atualmente eu estou com 11. O grande aporte que eu fiz foi no RPR, que atualmente é o terceiro fundo que eu tenho mais capital alocado, e outro ativo que também entrou foi o VGHF11, e os dois últimos foram o Mérito e o CPTS11. Então estes foram os 4 fundos novos que entraram na minha carteira. Então vamos para as grandes alocações que eu fiz, vamos acompanhar um por um aqui. Então o Iridium, no primeiro vídeo eu estava com 178 cotas e atualmente eu estou com 355 cotas. O Equitare, no primeiro vídeo eu estava com 146 cotas e atualmente eu estou com 255 cotas. Lembrando que naquela época o Equitare custava mais de R$140, eu cheguei a pagar nele R$150, o meu preço médio nele ficou em R$128. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 98,94 a cota. Então foi o fundo que mais desvalorizou da minha carteira. Porém, mesmo assim, com essa desvalorização grande, como ele pagava dividendos bem alto na época, então eu não fiquei com prejuízo nele. E o próximo da lista aqui, o RPR, que foi a alocação que eu fiz, então buscando mais ficar exposto a fundos que tenha um retorno muito alto de investimento, com um dividend yield bem alto. E o Tigar 11, naquela época eu tinha 11 cotas dele e atualmente eu tô com 170 cotas, então foi uma das mudanças aí mais radicais que teve, assim, mais abruptas que teve, foi esse investimento no Tigar, que é um fundo de desenvolvimento, é um excelente fundo, paga excelentes dividendos e tem um dividend yield bem alto, e ele é o melhor fundo na área de desenvolvimento. Então ele é excelente. Temos aqui o RECR11. Na época eu tinha 123 cotas e atualmente eu estou com 160 cotas. E o VGHF é um dos fundos mais recentes que entrou na carteira. Então na época ele estava ali com um preço variando entre R$ 9,90 a R$10. E atualmente está com um valor de 9,20, basicamente no seu PVP. E agora vamos para o Habit 11. O Habit 11 eu tinha na época 73 cotas e agora eu estou com 109 cotas. Também é um fundo de desenvolvimento parecido com o Tigar, paga bons dividendos e está com um precinho também bem interessante. E na época aí eu cheguei a comprar ele a 120, 115, 119, também comprei abaixo ali e meu preço médio está em R$114 e agora está sendo
negociado a R$90, então é um bom fundo e está com preço bem abaixo do valor patrimonial, que é muito bom. E vamos para o nosso próximo ativo da lista, que é o RZTR11. O RZTR11 é um fundo de agronegócio. Eu acabei comprando ele assim que foi lançado no mercado, porém eu paguei um preço aí um pouco mais alto e teve momentos que ele chegou a custar aí pouco abaixo de R$80 e depois ele já ficou nesse preço que seria o PVP dele normal, acima de R$100. E eu tinha 56 cotas dele até pouco tempo atrás. Quando o preço dele caiu para R$95 recentemente, eu acabei fazendo algumas compras nele e atualmente eu estou com 87 cotas e o valor do RZTR hoje está em R$96. E vamos aqui para o GGR11, que é um fundo de logística. Esse foi o único fundo que até agora eu não fiz nenhum aporte nele. Se manteve com 69 cotas, igual do primeiro vídeo. Porém, a grande diferença foi que naquela época eu tinha comprado ele por um preço médio de R$134 e atualmente está em R$107 e ele já chegou a custar aí abaixo de 100. E o GGRC11 é um bom fundo de logística, porém depois que eu comprei ele acabou tendo alguns problemas, tanto com a justiça, surgiu especulações que alguns dos dirigentes dele estavam envolvidos com corrupção e também teve problemas com alguns inquilinos, então o preço acabou sendo impactado por esses motivos e mais recentemente o preço foi impactado pelo rombo bilionário que teve a Americanas, que é uma das inquilinas deste fundo, então a cota acabou sendo impactado. E vamos aqui falar do Mérito, que é um fundo também que eu não tinha na minha carteira antes e ele é um fundo do segmento de desenvolvimento imobiliário, assim como o Habitat 11 e o Tigar 11. Paga bons dividendos, o preço médio que eu paguei nele foi de R$111 e atualmente está com R$93. E vamos para o último fundo da lista, que basicamente também foi o último fundo que eu comprei, que é o CPTS11. É um bom fundo de papel. Na época eu paguei R$90, isso porque ele já tinha caído bastante e atualmente está com R$78. Pela análise que eu fiz nele, ele pode cair nesse preço próximo de R$73. Eu pretendo fazer um bom aporte nele. Bom, então vamos aqui ver se todos aqueles investimentos que eu fiz, aquelas mudanças, gerou um ganho maior de dividendos. Bom, aqui eu estou no site Meus Dividendos e nessa aba dos proventos vai ter o histórico mensal dos dividendos recebidos desde que eu comecei a investir lá em novembro de 2019. Porém, no vídeo lá eu comecei a mostrar aqui para vocês em 2021. Então aqui está mostrando tanto a parte das ações quanto os fundos imobiliários. Então em 2021 eu fiquei com um valor de R$1.311 e já em 2022 eu fiquei com um valor de R$1.952, que é uma média mensal. Porém, como estamos falando de fundos imobiliários, eu vou deixar selecionado aqui só os fundos imobiliários, para nós acompanharmos essa mudança. E lá no vídeo que eu tinha mostrado para vocês, então eu estava com um valor mensal bem pequeno de dividendos. Então estava nesse valor aqui, como vocês podem ver, eu tinha iniciado 2021 com 525, 685, em março 757, abril 792, em maio 884, que foi aquele momento do vídeo. E desde então eu fiz todos aqueles aportes e como vocês podem ver, foi aumentando gradativamente aqui e já chegando aqui em julho já foi a primeira vez que eu passei de R$1.000 em fundos imobiliários e foi aumentando até chegar em dezembro com R$1.398 de dividendos, o que fechou uma média mensal só de fundos imobiliários de R$990. Em 2022 já entrou aqueles fundos do Tigar 11, entrou aportes mais agressivos no Iridium, no Hectare e também eu acabei aportando mais em um RPR que entrou na carteira, o VGHF,
mais no Tigar. E essas mudanças todas aumentaram já mais os valores recebidos aqui. Foi aumentando bastante o valor recebido aqui nos decorrer do mês. E também outro fator importante que fez aumentar, principalmente nesses 2 meses aqui, que cheguei até o meu objetivo até então, que era passar os R$2.000 de dividendos só de fundos imobiliários, foi que a inflação estava muito alta. Então esses fundos de papéis começaram a pagar muito dividendos, o que ajudou a bastante a alcançar esse resultado. E a partir de julho foi quando teve uma diminuição da inflação, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou lá algumas leis de incentivos que reduzia principalmente o imposto dos combustíveis e acabou gerando uma deflação. Então os fundos de papéis sofreram severamente e foram impactados por essa deflação. E como basicamente a minha carteira é mais composta por fundo de papel, eu acabei tendo uma redução bem grande aqui dos dividendos. E olha como que reduziu mesmo, do ápice aqui de R$2.000 foi abaixando até em dezembro, que eu recebi 1.494. Então foi bem baixo esse valor. Lembrando que isso daqui é só fundos imobiliários. Então eu encerrei o ano de 2022 com R$19.223 recebidos de dividendos só de fundo imobiliário, o que daria uma média mensal de R$1.601, o que é um excelente valor. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como que está o meu dividend yield. Como minha carteira é basicamente mais composta por fundos de papéis e tem ali alguns de high yield como o RPR, o Hectare, que buscam ter um rendimento bem alto de dividendos, acaba puxando esse dividend yield para cima. Então esses fundos que fazem minha carteira ficar com mais de 1% de rendimento mensal. Então fechou em 2021 com 12% ao ano, o que é um valor bom. Em 2022 fechou com 12,59%. Lembrando que se nós formos falar obviamente de renda fixa estaria pagando mais do que esse valor sem correr o risco. Porém, são duas coisas completamente diferentes. Renda fixa é uma coisa, renda variável é outra. E quando a inflação diminuir, a tendência é da renda fixa pagar um valor mais baixo e aí sim os fundos de papéis vão brilhar porque eles vão entregar um rendimento bem maior. Bom, então é dessa forma que está a minha carteira atual e como vocês viram, eu fiz pequenos ajustes ali e obviamente eu fiz bastante aportes para estar recebendo próximo aí de R$2.000 mensais e obviamente eu procuro trazer muito conteúdo de forma real, de forma verdadeira para vocês verem que realmente é possível ganhar dinheiro com fundos imobiliários ou com ações. Então compartilhe com seus amigos, com sua família, para eles verem como que é possível ganhar dinheiro fazendo investimentos de forma segura em fundos imobiliários e em ações também. E já comente aí o que vocês acharam, o que vocês planejam para 2023, quais fundos vocês querem investir e também já se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau!